esse início de trabalho, eu sou feliz de estar trabalhando assim com essas equipes e fico grato assim do esforço, da dedicação de cada elemento, da responsabilidade. Compensação também tem aquela coisa muito boa, porque a pessoa faz o esforço, desenvolve a qualificação, mas tudo isso ela distribui, mas ela é a fonte desse esforço, dessa dedicação. Toda época ela vai continuar sendo assim, porque ela desenvolveu a condição. Nosso trabalho possibilita o aumento desta qualidade interna. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é cismadores. É bem importante, porque se uma pessoa fica cismando com ela, quer dizer, ora ela pensa na alegria, ora pensa na tristeza, ora pensa na limitação que ela tem, ora na capacidade que ela julga que ela tem. Esse cismar não tira a pessoa do lugar. Fica fácil assim de observar que quando a pessoa tem a responsabilidade e ela precisa de cumprir a sua responsabilidade, ela não tem tempo para pensar. Às vezes eu fico observando assim que o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade imediatamente quando a pessoa acorda, justamente porque os pensamentos ainda não tomaram conta da vida da pessoa. E é bem importante porque a pessoa tem a possibilidade de assimilar um pouco daquilo que ela está estudando. Se ela acorda, senta na cama e espera um pouco, independente dela, os pensamentos já fluem com definição, já flui uma coisa só que ela viu no dia anterior ou vários dias anteriores, somente de ter visto, ela já cria um pensamento sobre aquilo, sendo que ela não tem nenhuma ligação com aquilo que ela viu, aquele quadro que foi mostrado a ela, e ela começa a cismar sobre aquele quadro, e quando vê, ela já está dando definição, conclusão daquilo, dando pareceres, e ela nunca mais vai ter aquele quadro de volta, ela nunca mais vai ver aquilo que apresentou no quadro. Cismar é esta condição. Cismadores, cada um tem que ter muito cuidado com ele mesmo, e aquela condição muito importante assim, se a pessoa observa todo instante, ela tem que estar muito atenta com ela mesma. Mesmo ela morando nos grandes centros, ela precisa de observar assim que tem um movimento e que cada hora, cada instante, cada hora é diferente do instante anterior, da hora anterior. Para ela ter a vivência, ela precisa de encontrar-se sabendo como ela está com seus pensamentos. Muitas vezes uma pessoa fala assim que ela entra no automático. Quando ela percebe, ela já foi. Quando ela percebe, ela já voltou. Esse automático entra também na condição de cismar, porque ela nem percebe o que está pensando. E quando acontece um ato, ela fala que não sabe onde se encontrava. A nossa vida, o que vale para uma pessoa é como ela vivenciou aquilo que ela tem todos os dias, que é o seu dia, qual é a importância que ela tem. Quando a pessoa tem um propósito interno, que ela levanta um pouco mais cedo para realizar aquele estudo, um dia que apresentou um pouco cansada, que ela deitou mais tarde ou que trabalhou mais no dia anterior, ela demora um pouco para iniciar aquela responsabilidade que ela julga que agora ela tem. Ela vai concluindo assim que um instante só que ela parou para descansar, quando ela olha no relógio já foram vários minutos, e se ela descuida mais um pouco, vai mais um tempo, e é aquela função que ela tinha vontade de realizar, ela não realizou. A vida de uma pessoa é o presente que ela precisa de vivenciar, e ela tem que ter este cuidado. Toda a importância é para ela mesma. Muitas vezes uma pessoa fala assim que ela precisa de aproveitar bem o tempo, e precisa de aproveitar o tempo quando é vivido com a intuição, porque tem muitas profissões que a pessoa realiza aquela profissão e o outro que recebeu fica gratificado
anos e anos lembrando daquilo que ele recebeu, ou se é um objeto, ele faz questão de mostrar aquele objeto para outras pessoas, devido ao jeito que aquele objeto foi confeccionado, possibilita essa irradiação. A presença da pessoa, ela não trabalhou com o pensamento. O pensamento entra numa condição inferior. O pensamento, ele tem uma importância que serve para fazer os cálculos, mas aquele que trabalha com a intuição, executando aqueles cálculos, aquele que trabalha com a intuição, ele fez antes todos os cálculos. É uma norma temporal diferente. Cismadores. Quando um adulto tem esse costume de ficar cismando, a mesma coisa ele fica quando uma criança cai e aquela criança não levanta, devido ao fato do tombo que tomou. Se os adultos não posicionam, esforça para aquela criança movimentar novamente a maneira que foi direcionada aquela criança, porque os adultos têm esta coisa assim, interferem, e sempre numa interferência de tolher, porque julga que aquela criança agora ficou machucada e a atenção que dão para aquela criança. Quando o adulto trabalha com a intuição, que ele sai desta condição de cismar, muitas vezes ele vê a criança caiu e ele muda o olhar ou ele sai de perto, justamente para a criança não sofrer interferência e levantar e continuar caminhando. Na vida de um adulto, ele precisa de ter esta condição. Não tem importância o que aconteceu numa fase anterior, tem importância como ele se encontra agora, e todo instante é diferente. Se uma pessoa vai para uma região pouco habitada e ela caminha naquelas trilhas que existem em todas as regiões de matas, ele tem que encontrar-se presente com ele mesmo todo instante, desenvolvendo a sensibilidade da sua visão para melhorar o ambiente em que ele se encontra e não ser pego de surpresa. Ele desenvolve o ouvido e vai dando atenção a pequenos ruídos. Ele procura caminhar em passos largos e com muita atenção onde ele coloca o pé. Essa é a importância que uma pessoa tem na sua vida diária, todo instante esforçando-se para ver como ele se encontra usando as qualidades que ele trouxe. E todas as pessoas precisam de ter essa atenção com ela mesma, lembrar do que uma pessoa fez, falou e julgar que ela poderia ter sido assim ou que poderia ter falado. A intuição possibilita a pessoa ver que naquela época ela encontrava-se com aquela limitação e o procedimento que ela teve não poderia ter sido diferente. Ela não tinha outro saber. Tem que ter esta compreensão superior. É a própria pessoa. Com isso ela vai adquirindo força para continuar galgando a sua vida interior e lembrando que ela tem importância, como ela executa as suas responsabilidades, como ela procede com aqueles que dependem dela ou com aqueles que ela depende deles. É um equilíbrio e esse equilíbrio tem muita importância, porque de toda maneira aquele que atua com o equilíbrio, ele será lembrado, porque junto com o equilíbrio vem também a beleza, vem a singeleza, vem também a condição da pessoa perceber como ela se encontra e mudar de grau. Em uma empresa fica fácil de ir observando aquele que procede assim, de ter um movimento todos os dias, independente de como o tempo se encontra, com o propósito interior, através dos anos, ele vai ser lembrado por aquele método que ele teve. E tem muita coisa boa, porque independente de qualquer coisa, se ele vai fazer um relato, aqueles que vão ouvi-lo vão ficar felizes de estar ouvindo esse relato de uma pessoa que teve um procedimento com uma coerência, iniciou na vida com uma firmeza e essa determinação deu a ele a perspectiva.
Cismadores. A diferença que uma pessoa precisa de ter é quando o ato vem de dentro. Ela utiliza o cérebro da intuição passa a informação para o cérebro do raciocínio. Com o processo que a pessoa tem de cismar, vem somente do cérebro do raciocínio e a pessoa vai atuando com ela, fazendo um processo assim de ela mesma conversa, ela mesma responde e ela fica envolta da sua condição externa, como se ela estivesse diante de muitas pessoas. Cismadores. O trabalho tem importância quando vem do espírito da pessoa. Todo ato realizado com o espírito, a pessoa fica feliz e aquele que recebe esses atos ficam marcados na vida toda de uma pessoa que tem esta condição. É muito diferente, independente da idade em que aquele apresentou esta condição. Uma criança, no seu período de formação, quando ela executa um trabalho escolar que ela executou com as limitações que ela tem, com a intuição, independente de como ficou externo este trabalho, com a limitação daquela criança, apresenta também limitada. Mas as pessoas olham para aquele trabalho e sentem felizes de ver aquele trabalho e tecem comentário. Muitas coisas precisam de serem feitas naquele trabalho, mas o que foi feito fica agradável de ser visto. Essa é uma diferença que cada um precisa de entender, que não se encontra numa condição da pessoa ter muito recurso ou não ter o recurso. Cismadores. O esforço é individual e a pessoa tem que estar presente com ela e ela só tem o valor para ela mesma. E o trabalho que ela realiza tem que ter esta condição. Uma pessoa só tem valor se o espírito dela atuou na matéria grosseira, com atos nobres, com atos da intuição. Não tem uma referência se a pessoa acostumou a executar aquela função. Ficou uma coisa que se dá o nome de mecânico. Ficou uma coisa que não precisa da pessoa para executar. Mas na vida interior de uma pessoa, o jeito que ela faz é o que vai dar importância para ela e para os outros que serão beneficiados. Cismadores não apresenta esta condição. A pessoa vai trabalhando com ela mesma e sempre naquela condição de todas as coisas à sua volta apresentarem como se fossem não agradáveis. Isso fica fácil de observar no relacionamento com as pessoas. Muitas vezes a pessoa tem um companheiro bom, tem uma companheira boa, tem filhos bons, o ambiente de trabalho que ele tem é um ambiente agradável, ele mantém-se naquela atividade e é insatisfeito com ele mesmo. Todas as coisas em volta apresentam esta condição e a própria pessoa não apresenta uma leveza dentro dela. Cismadores é esta condição, é a própria pessoa dentro dela que se encontra presa nas condições ruins que ela faz com os seus pensamentos, que ela faz com as outras pessoas. Na nossa vida interior, se cada um observa, nós temos muito mais motivos todos os dias para nos sentirmos gratos com todas as coisas que apresentam naquele dia, todos os dias. E a pessoa sempre fica presa a um ato que não trouxe uma harmonia. Muitas centenas de atos que acontecem na vida da pessoa e ela ficou presa justamente àquele que não trouxe a harmonia.
Cismadores. Cada um tem que esforçar-se para diferenciar os pensamentos da intuição e observando assim que somente com a pureza da intuição atuando é que a pessoa poderá entrar no reino do milênio. É um reino de paz, mas isso é uma condição que a pessoa primeiro tem que elevar-se. Será uma paz imposta que a pessoa tem que viver de acordo com as leis da criação. E todas as coisas na vida de uma pessoa, ela tem que ir tendo um treinamento. Não tem uma maneira da pessoa entrar numa empresa, ela passa por um processo. Se ela já é um profissional, ela tem que apresentar um trabalho que ela já fez. E com a apresentação tem a possibilidade de ser admitida. Ela faz aquela mostragem que precisa para ter um conhecimento daquilo que ela está falando. Para a vida interior da pessoa, ela precisa de ter este mesmo procedimento, ter uma tranquilidade com ela, e essa tranquilidade precisa de irradiar. E cada um tem um tipo de frequência. É bem sério, porque uma pessoa, quando não apresenta uma frequência boa, ela adoece, e as outras pessoas falam assim que ela não apresenta uma segurança interna. Isso é uma coisa física. Muitas pessoas podem não perceber, mas de uma maneira geral isso acontece. A mesma coisa acontece com uma pessoa que não tem costume bom, com o costume que prejudica a saúde. Aquela pessoa normalmente ela é excluída, e sempre estas pessoas arrumam companhias que têm os mesmos costumes. Sempre um costume que prejudica a saúde faz com que a pessoa diminui a lucidez e diminui também a condição do relacionamento com outras pessoas, independente da condição de recurso financeiro. E cada pessoa precisa de observar que o recurso financeiro que muitas pessoas têm não é uma referência para a vida espiritual da pessoa. Tanto é que na época de Jesus, uma pessoa tinha recebido uma fortuna e aquela pessoa perguntou para Jesus o que ele devia fazer. Vendo a vida interior daquela pessoa, a resposta que Jesus deu é muito diferente do que uma pessoa comum faz uma avaliação. Se ela tiver a oportunidade de retornar à pátria espiritual, todas as coisas apresentam para essa finalidade. E se tem um determinado pendor que vai atrapalhá-lo, é preferível que a pessoa não tenha, que ela venha a caminhar livremente para ela ser feliz na velhice. Se uma pessoa apresenta diminuição da saúde, ela tem que fazer o trabalho com ela mesma de verificar onde aconteceu um descontentamento, onde apresentou uma condição que ela não ficou feliz. Colocar uma esperança sobre outras pessoas, o marido em cima da mulher, a mulher em cima do marido, em cima dos filhos. Essas esperanças não dão uma sustentação, e cada um trabalha com um propósito interno. Se uma pessoa julga que tem que ter uma certa consideração com ela, devido ao fato dela achar assim, precisa de ver que as outras pessoas a veem de um ângulo muito diferente do que ela recebeu, do que ela encontra-se vendo. Essa referência é bem simples, mas cada um tem que fazer esta observação. Cismadores. A vida de uma pessoa não é com os seus pensamentos. Com os seus pensamentos ela poderá fazer determinados cálculos, ela poderá estudar determinados mapas, mas é interior, com a intuição é que a pessoa precisa de marcar a sua vida. E o trabalho feito com a intuição tem muita importância para o que faz e para aqueles que recebem. Sempre esse trabalho será lembrado e as pessoas ficarão muito gratas por ter tido
vivido aquele trabalho, por ter conhecido aquele que trabalhou. E tem que observar que a vida de uma pessoa é sempre no movimento, e toda época a pessoa tem o impulso que o Criador possibilita. Na naturalidade, ela, quando encontra-se na fase adulta, mesmo apresentando limitações, ela tem que lembrar que ela teve as forças daquela criança que tantos tombos levou e que não teve período difícil, e ela levantava e orientava-se novamente para a direção que ela precisava. O esforço é desta maneira. A própria pessoa tem que encontrar-se desse jeito com ela, caminhando em direção ao alvo espiritual. Ter a possibilidade de entrar no reino do milênio, a pessoa precisa de conhecer as leis da criação e vivenciá-las. Entrar nestas leis quer dizer assim, conhecê-las. Não tem possibilidade da pessoa julgar que no último instante ela vai encontrar-se segura para viver no reino de paz. A pessoa já tem que ter esta base antes, e é uma clareza, porque para todas as coisas precisa antes de ter a base, de ter a perspectiva. Ou naquela empresa que a pessoa vai trabalhar, ela recebe a perspectiva, ou ela já vai para aquela empresa com a perspectiva dela. E uma perspectiva de vida é uma coisa física, é uma coisa verdadeira. O propósito tem que ser desta mesma maneira, um propósito verdadeiro. Com a meta que ela tem, ela vai sabendo o que ela está querendo para ela. No caso de uma pessoa que vai procurar um determinado trabalho, essa pessoa apresenta uma segurança e um conhecimento daquela função. Se aquele empregador tem vontade de ter um profissional assim, faz as propostas. Se não estiverem de acordo, esse que foi procurar aquele empregador não aceita. É uma condição física, é bem firme e definido que cada um precisa de ter. Essa referência de sair da condição de ficar cismando, precisa da pessoa ter um movimento e lembrar de toda a época que ela, para fazer determinadas coisas, ela teve que ir, ela teve que fazer, ela teve que desenvolver a condição para aquilo que ela julgava que foi bom para a vida dela. Toda a época a pessoa tem que ter um movimento. Na nossa vida diária, convivendo com as pessoas, cada um pode ir confirmando que tem importância aquela pessoa que tem um movimento. Cada um tem que observar que todas as coisas na criação estão interligadas. Não tem uma coisa separada da outra. Aquela pessoa que ficava trabalhando com os seus pensamentos, cismando sobre isso ou sobre aquilo, conforme ela se encontrava, entra naquela condição de ter que achar que todas as coisas são contra ela, e todo um esforço que ela faz com os seus pensamentos, ela não sai do lugar. Nas referências que existem de uma pessoa e lutando com uma serpente com 9 cabeças, é devido ao fato que a pessoa, o jeito que ela faz, sempre surgem novos pensamentos, e os pensamentos mudam a forma, mas o princípio sempre é o mesmo. A pessoa subjugando-a, ela dificilmente sai daquela condição. Mas cada um tem que ver que quando a pessoa pensa, ela irradia. Um outro pode não ter esta percepção de ver as irradiações da outra pessoa, mas um ou outro sempre comenta que sente bem perto de uma pessoa e não sente bem perto da outra. A maneira que os pensamentos atuam possibilita esta condição. Quando a pessoa fala que não sente bem perto de uma, está sendo feito a referência, o jeito que ele faz com os seus pensamentos entra numa condição que ele mesmo fica cismando sobre ele, e o jeito que ele irradia, o outro não sente segurança. Quando fala de uma outra pessoa que sente bem perto daquela pessoa, ela deixa o seu espírito atuar, e a clareza que o espírito tem de atuar, de manifestar na criação, a outra pessoa sente bem. Precisa de levar em consideração assim que hoje muitos valores estão modificados, porque uma pessoa faz serviço para as outras pessoas, não quer dizer que esta pessoa é qualificada. O que muitas vezes acontece é que aquela que está prestando o serviço para outras pessoas, que na sociedade fala-se que essa é uma pessoa boa, prestar serviço
para as outras pessoas não quer dizer que está trabalhando para o Criador. Quando trabalha para o Criador, a pessoa primeiro ela tem que cuidar dela com os seus pensamentos. Só pode ajudar uma pessoa quando a própria pessoa se encontra numa condição superior. E esta condição é interna. Ajudar com bens materiais não está colaborando para outra pessoa. É bem sério esta condição. Cismadores é uma condição de trabalhar para os seres humanos, julgando assim que os atos que a pessoa faz, ela será glorificada no reino do milênio. No reino do milênio, somente aqueles que terão a condição de entrar neste reino, os que trabalham com ele primeiro, que o conhecem e faz a diferença dos pensamentos que vêm do raciocínio e as informações e instruções que vêm do cerebelo impulsionada pelo espírito. Tem que ter esta diferença dentro de cada um e viver de acordo com as leis da criação. E observando assim que a pessoa precisa de ter os movimentos, independente das limitações que a vida apresentou para ela, ela tem a possibilidade de ser grata ao ambiente em que ela relaciona. Todas as coisas apresentam esta condição. Ela teve muitos atos de dizer assim que o dia dela ficou prejudicado. Nada prejudica a pessoa. Sabe-se que cada um tem que tirar proveito de todas as coisas que acontecem. Um posicionamento que a pessoa recebeu, se ela é cuidadosa, ela levando isso para dentro dela, ela não vai ter um novo posicionamento. Ela vai antever, não permitindo que ela receba novamente esse posicionamento. Se ela assistiu um posicionamento, num período seguinte, ela mesma poderá utilizar deste posicionamento que ela aprendeu. Trazer para a intuição todos os atos externos é que faz com que o espírito da pessoa fica fortalecido, e observar assim que os atos que uma pessoa realiza com a intuição, muitas pessoas às vezes no período da velhice ficam com a memória muitas coisas esquecendo, e ela lembra sempre do período em que ela se encontrava em formação. Isso porque naquela época todos os atos que ela realizava encontrava-se presente naquela realização. Muitos atos depois, muitos anos depois, ela descuidou de não encontrar-se presente. Então, nesta fase seguinte, ela não lembra dos atos que ela realizou. Ficou atos sem importância para a sua vida. Só tem importância para a vida de uma pessoa quando ela vivifica. O reino do milênio é esta condição. A pessoa tem que trabalhar com a sua intuição e observar que os atos do raciocínio são inferiores. Junto com esses atos, tem a possibilidade dela ficar cismando, não sair do lugar em que ela se encontra. Para viver de acordo com os ensinos, a pessoa precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade e trazer as informações para o seu dia a dia. Somente assim a pessoa vai encontrar-se segura com ela mesma. Cismadores. Cada um tem que lembrar assim que para entrar no reino do milênio a pessoa tem que estar de acordo com as leis, viver de acordo. Os seus pensamentos entram naquela condição de ser inferiores. Ela tem que viver com a sua intuição e lembrar que o que vai prevalecer na sua vida é conforme ela faz com o seu sentimento, com a sua intuição. Esses atos é que dão vida à pessoa, e ela tem que lembrar assim que todas as coisas
coisas externas têm um valor e esse valor é relativo, mas o que vai dar sustentação a ela é o valor que ela tem dentro dela dos ensinos que ela assimilou. A clareza é o que faz a pessoa deixar o seu espírito atuar. A diferença é que o ato feito pelo espírito é marcado a vida toda de uma pessoa e daqueles que puderam receber ou presenciar esse ato.